Muito boa noite, começando aí mais um Moving Podcast. E aí, Rogério? E aí, Misael, tudo certo? Como Tudo que foi na a semana aí? Correria Tranquilo? total, Correria. como sempre. Isso aí, mais um move, hein? Mais Passamos aí uma semana de folga, o diretor deu pra nós, né? uma semaninha de folga forçada. Tava com um banco de horas aí lotado. A agenda dos convidados tá difícil, hein? Tá difícil trazer, né? Difícil. O cachê tá alto. O pessoal tem que mandar aí sugestões, né, pra nós, no e-mail, no WhatsApp, que Isso, tá mande aparecendo aí. aqui, ó. Manda Exato. aí sugestão. Mande sugestões de nomes, inclusive deixar aqui já pra galera, né? A gente vai começar a agenda aí do próximo ano. É isso Então, aí. começar a agendar com antecedência aí pra pegar aí Sim, o tempo aí da galera, né? Porque chega no final do ano, o pessoal, tá uma loucura. tudo compromisso. Aí, ó, o Denis já tá assistindo nós aí. Ô, Sério? Denis, você já veio aqui, já sentou nessa Denis mesa. Silva. Já comeu desse pão. Manda aí, pô, os contatos pra nós, indica aí uma galera. Isso, é exatamente isso aí, Mel. Já foi intimado aqui ao vivo já. Bom, é isso aí, pessoal. Então, mais um Moving aí, um prazer aqui estar com vocês novamente aqui após uma semaninha de folga. E hoje mais uma pessoa especial aqui, Rogério. A gente tentou tirar foto antes, nem conseguiu, nem carregou a Não foto. conseguiu. O convidado é Pesado. top. Top de bola. Gordo, né? Recebendo então aqui Vinícius Bertolino. É isso aí, que rufe os tambores. Aê. Cara, prazerzaço. E aí, Vini, tudo bem? Graças a Deus. Fica à vontade aí para Paz. mandar um salve aí pra galera. Sua câmera tá aqui em cima. Legal. Cara. Manda E aí, tranquilo, gente? Prazerzaço estar aqui. Misa, desde a hora que você falou comigo, uma honra mesmo, cara. Uma honra estar aqui. Bora nós. Vamos ver o que rola aqui hoje, hein? Vamos ver. Não, eu tive algumas conversas aqui no trajeto aqui, várias histórias bombásticas. É? Já solta aí que hoje vai ter vários cortes aí pro Vários diretor. cortes. É isso, cara. Sem ressentimentos, cara. Sem Só ressentimento. chamar. Só chamar que tá tudo aberto. Legal. Bom demais. E aí, bom, eu vou te chamar de. A gente chama você de Vineira, Isso aí. Vini, É Vini, cara. Vinícius. Do jeito que você Tem alguma preferência? Vini mesmo. Vini. Tranquilo. Beleza. É, E aí, você casou esses dias? casei fazem 2 semanas, cara. Tô feliz da vida, né? Deus tem sido muito bom comigo, cara, em todos os sentidos, né? Quero mandar um beijo pra minha esposa que tá assistindo, a Lilian. Demais. Te liberou aqui, Lília. Agradecer aí por Obrigado, hein? 2 semanas de casado liberar o Vini aqui. Bom demais. Deus abençoe sua vida. Mas é com ela, inclusive, Deus me ensina muita coisa, né? E que principalmente que é Ele que faz tudo, né, cara? Ele que faz tudo. Por mais Deus é aquele Deus que escolheu reinar, apesar dele ser o maior de todos, ele escolheu reinar, deixando cada um fazer o que quer, amando todo mundo igual, ao invés de ser aquele Deus que manda, né? Uhum. E por mais que muita gente confie no próprio braço, ou queira fazer as coisas pelo próprio braço, tenho aprendido que quem faz é Deus, e ele já fez tudo lá na cruz, né? É só crer e receber, cara, que ele já fez tudo. Então tudo que você não consegue, tudo que você sonha, tudo que você precisa, é só crer e receber que ele já fez, ele tem perdão, ele tem uma nova chance. Então, cara, não tem como não querer um Deus desse, né? Não tem alguém que não queira um Deus desse que perdoa, que ama. Então, eu tô nessa fase, independente de qualquer luta, feliz, cara. Feliz, grato, tô nessa aí, cara. Ó, o cara já começou já pregando pra nós já na primeira, assim, ó. Já O fica que a vem dica, por aí, hein? Fogueira. Ele nem abriu a Bíblia Você ainda. viu? Eu vi ali que ele trouxe um monte de enciclopédia. Fugiu até a palavra agora. Fala aí. E agora eu vou travar. Bolou todo mundo. Várias bíblias de estudo ali. Daqui a pouco, quando ele começar a abrir, meu, o negócio vai pegar fogo. É a aqui. graça de Jesus, graças a Deus. Já veio cheio de óleo aqui. Oh, Maravilha. E Vini, você sempre foi da igreja?
Sim. Seus pais já Meus eram pais da já igreja? eram da igreja, né? Desde que eu nasci, eu vou na igreja. Eu me converti mesmo aos 16 anos, mas assim, sempre me batizei aos 8, né? Uhum. Mas sempre fui da igreja e frequentei a Batista, né? Eu era da Aham. Batista, depois eu fui numa igreja menonita, ali no Campo Belo, em São Paulo, chama Comunidade Cristã das Boas Novas, e hoje eu sou da nossa igreja SP, né? Inclusive o Insta, quem quiser ver aí, nossa igreja SP é o Insta. Aqui e a gente está na missão de fé, né? Isso, estamos na missão de fé. Boa. Isso é interessante, assim. Você nasceu na igreja, seus pais já eram da igreja ali, Aham. mas você frisou aqui, eu me converti aos 16. Por quê? Eu sempre acreditei, claro, em Deus, mas na adolescência que você conhece mais o que é certo e o que é errado, né? E só começa a sofrer o tédio, começa a sofrer as tentações, começa a ter opinião de verdade, né? Uhum. E foi lá que aí eu precisei, que a gente aprende a renunciar a algumas coisas, né? Então ali foi, acho que o seu momento consciente, assim, de escolher e falar, eu decido servir a Deus. Foi, cara. Consciente, talvez no primeiro amor meio ativista ainda, né? Aham. Aquele primeiro amor meio você o cara crentão, né? Que é um erro, né? Para mim. Muitos crentes pregam que os de fora têm a imagem que crente acha que é santo, né? Sim. Ou que crente acha que é melhor que outros e tal. É muito chato isso, né? Só crente chato, né? Pra mim. O cara se coloca num pedestal ou num lugar que fica inacessível, né? Então, Só fala de Deus e acha que é Não. mais santo que o Bin Laden, essas coisas aí. Né? mais santo que o Bin Laden, essa é nova. Mas nessa época... Mais santo que Enoque, mais santo que Enoque. Mas menos pecador que o Bin Laden, vamos colocar Isso. melhor, né? Mas realmente foi... Nessa época eu me converti, e aí na boa intenção você quer fazer de tudo, você quer fazer o certo, acha que está fazendo o certo, às vezes cai até nessa aí de se orgulhar, né? Uhum. Mas com o tempo você vai Amadurecendo. Você vai conhecendo vai. Jesus e Deus e vendo que ele é outra coisa, né? Isso daí é da hora, eu me lembrei agora de um negócio, falou sobre essa questão de só quer falar de Deus e tudo, né, quando tá ali no primeiro amor, e é real isso daí, muita gente entra nessa onda, nessa vibe e não tem mais assunto, né, não tem mais conversa. Eu conversando há uns anos atrás com um amigo, ele falou que quanto mais ele lia a Bíblia, mais assunto ele tinha para conversar com as pessoas, seja de futebol, seja de arte, de coisa, porque a Bíblia, ela ensinava tudo para ele sobre isso. Não deixava ele ser esse crente habitolado somente em Deus, em religião. Religiosidade. Mas, né? tipo, a Bíblia ensinava o caminho certo para ele, para poder conversar sobre tudo, digamos assim. Não ficar só preso nisso, mas mostrar Cristo através de outros assuntos também. Isso é muito louco, é da hora. E falar é fácil, né? Eu mesmo estou falando tal do Aham. ideal que eu acho que é legal, mas na prática eu tenho um monte de erros e manias que eu acho que ainda precisa destravar nesse sentido, principalmente, né? Então, é o ideal, né? Para mim, eu estou nessa busca, né? Em Deus a gente vai melhorando. Não, é incrível porque a gente também, né, cresceu dentro da igreja. Então, normalmente suas amizades são de pessoas da igreja, né? Então, é difícil você furar essa bolha também, né? Exato. Tipo, cara, eu tenho aqui um amigo e tal. É claro que você pode evangelizar ali, ele vir a se tornar, mas aí de novo você tem que ir lá e furar a bolha de novo, porque senão você só vai andar com pessoas que são da igreja, que não é que é um problema, não estou colocando, né? Entendi. Deixa eu me expressar melhor, mas assim, você tem que sempre tentar furar essa bolha para eu ter acho contato que com a realidade. Em quem é da igreja é essa bolha. Eu acho que em quem não é, vamos supor, você tem seu vizinho lá, né? Cara, para você ser amigo do seu vizinho, dá muito mais trabalho do que você só cumprimentar ele. Sim. Falar oi, e tchau, boa noite. tirar um bom tempo dia. ali ouvindo o cara, às vezes, contar umas histórias e tal, né? E eu acho que Jesus chama a gente para isso aí, para caminhar junto e gastar tempo com gente, né? E Não é fácil, cara, dá muito mais trabalho.
Acho que esse ponto, né, de justamente você ouvir as pessoas falando sobre coisas que ela acredita, mas que não faz sentido para você e você respeitar, né? Falar, cara, não faz sentido, eu As não acredito em diferenças, nada cara. disso, que você, né, do que a pessoa está falando, mas entender que existe um propósito Ainda maior. mais ali. hoje, né? Hoje tem muita coisa que é cada um por si, ninguém quer saber da opinião do outro, nem de ser corrigido pelo outro, nem de ouvir. Mas a gente tem que amar, cara. Uhum. A gente é chamado para amar, para respeitar as diferenças, concordando ou não, né? Uhum. Nesse ponto, mas respeitar as diferenças, cara, criar amizades novas, acho que é muito importante. Muito importante. Não, esse É o nosso chamado, cara. Eu acho hoje em dia não é fácil. Acho que esse tema assim é bem extenso, né? Porque, Acho meu, você vai formando suas amizades ali, você já tem, pô, você tá ali envolvido na igreja, já tem as amizades e tal. Uhum. Por que você vai, sabe, parar o seu tempo para ir lá sentar com alguém que pensa totalmente diferente de você, né, do que você acredita, Uhum. princípios, sei lá, moral, tal, bons costumes. E é difícil E fazer isso. a mania Sim. de querer fazer que o outro faça do seu jeito, né? Eu tenho, Uhum. todo mundo acho que tem. Eu tenho essa coisa de querer que Você acha que o seu jeito é o melhor. Aham. de você, ainda mais os mais próximos, né? Minha esposa sofreu com isso no nosso namoro, de querer que só porque eu penso alguma coisa, eu também tenho que impor isso, então complicado, né? Complicado. Eu acho que já faz Querer alguns convencer episódios. o outro a votar em alguém, essas coisas. Aham. Bem comuns. Do que você tá falando? Eu acho que Nunca tem ouviu alguns falar disso, não, episódios, né? atrás aí, já que eu acho que desde o Denis, quem tá falando sobre isso, né? Sobre conexões com pessoas, sobre ter essa de conhecer mesmo, criar um vínculo com as pessoas. E tem uma música do Mauro Henrique que ele fala sobre o amor, né? E sobre essa questão de que nós vemos Deus em tudo, Deus está em todo lugar. É verdade isso. Às vezes a gente deixa de conversar com um vizinho e tal, porque ele não tem a mesma fé que a minha, não frequenta o mesmo lugar. Só que às vezes ele tem algo para nos proporcionar, que vai nos ajudar em alguma área da nossa vida, Não, né? Deus criou regras para o universo, né? Sim. Se o aham. cara é médico e ele respeitar as leis da medicina, da anatomia, sei lá, ele vai ser um ótimo médico, Deus vai revelar coisas para ele, cara. Uhum. Dentro da área dele, daquilo que ele buscar. Que bom que Deus não faz essas diferenças. Né? A chuva e o sol vêm para todos, Exato. né? Começa Isso aí. é lindo, né? Tem que falar pros crentes, né? Se for assim, só vai em médico que é crente. Chegar e falar, você é crente? Se não for, então sai Mas fora. vou te falar, eu acho que nos últimos dias, né? Pelo menos aí, a gente tá vendo meio que até o Nick Moretti fala, né? Que o Instagram ia acabar, que aí ia criar nichos, né? E realmente está criando nichos, assim. Sim. Então, é só você ver o que aconteceu aí das eleições. Ah, quem votou em fulano, então não compra mais. Quem votou em ciclano não compra mais dele, fecha a loja, tal. Uhum. E acho que isso está acontecendo de fato, assim. Eu só vou, sabe, cada vez ficando mais um nicho, né? E ao contrário do que todo mundo prega aí, né? A mídia, principalmente, tá acontecendo ao contrário, assim, né? De cada vez mais as pessoas fechando mesmo e segregando mesmo, né? Então, Aham. E é difícil, porque ao mesmo tempo, você falou, concorda, e completando, cada um tem uma opinião, cara. O voto é livre. isso. E aí você tem que respeitar o nicho, o próprio nicho que a gente acabou de falar, Sim. que falaram que nem ia ter, mas tem, aí, mas por quê? Porque as opiniões são diferentes, cara. Sim. Difícil, Sim, respeitar. Difícil. E aí, E ninguém tá afim de dialogar. Não, eu tô falando ninguém, lógico que eu Sim. tô exagerando, mas dá muito, como eu falei, tem coisa que dá muito mais trabalho do que simplesmente ignorar. eu tenho a minha opinião, assim, né? Falando aí das eleições aí, mas tentei ouvir o outro lado, assim. A STF vai bloquear nós, hein? Que- Vai cair aí O a transmissão, STF. Cara, a gente não tá citando nomes aqui. Não. E nem contestando Ainda não. nada. Mas realmente, assim, acho que tem muito mais, porque a gente pega uma linha, assim, né? Mas acho que tem muito mais por trás, assim, né? Acho que tem o meio que a pessoa vive, cresceu, né? A forma que ela pensa. Tudo isso influencia, né, cara? Então, E soma, né, cara? E Porque soma. Jesus fala que a gente é um corpo, cada um é um membro diferente, um soma com o outro.
Se a gente soubesse usar isso pro bem, Sim. Uhum. essa habilidade ia ser demais. Sim. Né? Trazendo para esse... Aprender com o outro. Concordar em divergir, né? Aham. É cara. isso aí. Trazendo para esse assunto, eu particularmente eu acho que é de extrema importância, a gente até já falou sobre isso nos episódios atrás, em você se posicionar. Tipo, ainda mais como tá, como foi as eleições, né? Você, beleza, se posicionar, ainda mais se você tem algum poder, todo mundo tem um poder de influência na vida de alguém, né? Sim. Mas saber ouvir também o outro lado, aceitar, não forçar Não por impor, goela né? abaixo, né? Sim. Não tem que ser assim, não, pô. Você posiciona do seu jeito, só que respeita o outro também. Não. É algo que se perdeu, né? Com uma grande parte da galera. Eles estão se posicionando muito, mas de uma forma que estão impondo o que eles querem. Uhum. Tipo, eu acredito nisso e tem que ser isso. É, e você ativista. que não acredita, sai fora. Que Para é de o- me seguir e que vai é, embora. acho que é a mesma, e volta na mesma coisa do primeiro amor lá, né? Então, quando o novo convertido vem pra igreja, e aí ele, pô, Jesus é tudo isso, é lindo, tal, não sei o que, mudou a minha vida, e ele fala, meu, você também precisa, cara, você precisa, vai, meu, vamos pra igreja, não sei o que. Então, assim, que aí chega uma hora, assim, que ele quer tanto que a pessoa tem os olhos da pessoa abra, que aí ele também quer meio que dar uma forçada, né? Pra pessoa assim, meu, né? pô, não é possível, cara, que você vai continuar nessa vida sendo que pô, tem Jesus, né, cara? Jesus é lindo, como que você não enxerga? Mas é isso. Isso que é o legal, né, de Jesus, cara. Porque nele tem diversidade, tem chance, como a gente já falou, né? Uhum. Sempre tem perdão, sempre tem diversidade, sempre tem uma nova chance. É infinito, cara. Isso eu acho incrível, cara. Né? Acho que por exemplo, no nosso trabalho aqui, eu tenho trabalho com música, eu tenho outro trabalho como auxiliar administrativo. Nesse trabalho de auxiliar administrativo, eu estou aprendendo, estou aprendendo com pessoas de 20 e pouco, 22 anos, 23 anos. Né? Cara, tem sido... Os moleques são muito... Eu tenho 40, né? Pra quem não sabe. Tô velho. Os moleques são muito mais a milhão que eu, cara. Muito mais antenados e tudo mais, né? Tô aprendendo demais, cara. Tá sendo demais. E na música mesmo, eu vi que o Denis estava aí, né? Cara, esses moleques, esse cara, bicho, é um monstro. Eu falo pra ele, pra mim, acho que é o melhor baixista assim, que eu conheço, mano. Você sabe, eu te falo isso direto. E é cara que eu mesmo, muita coisa parei no tempo. Os caras, Sim. você vê os caras indo embora e você tá naquela ali. Não é se rebaixando, não é isso. É só realidades diferentes, né? Cada um focou numa coisa. Mas, cara, e é lindo, né? Se você encarar por esse lado, uma coisa que tem a ver com as diferenças, respeitar a diferença ou com gratidão, é você ser feliz com a alegria do outro. Sim. E ter essa humildade, né? Você pra... vê o cara e fala, cara, glória a Deus, mano. O cara ser feliz na alegria das pessoas. Que é também difícil, né? Assim, porque imagina assim, vamos supor, você ter essa humildade de, pô, eu era muito bom nisso aqui. Aí, sei lá, eu já tava 10 anos fazendo isso aqui, veio outro, começou e me passou. E aí você fala, pô, esse cara já foi muito mais, Que assim. maravilha, né? E eu... Pô, mas esse cara é referência agora, ele virou referência. Total. Pode ser que em algum momento eu fui referência pra ele, mas agora esse cara é referência. Sim. Acho que a gente tem um pouco, como ser humano, né, dificuldade. Acho que essa transformação digital que a gente passou, né, que os pais tiveram que aprender com os filhos. Que é um negócio que antes não acontecia. Cara, Ainda mais quando a pessoa é mais nova, né? Que Pra alguém puxada mais velho que puxada no tapete, né? Cara. Eu aprendo muito, até por essa coisa da fé, que a gente tem que ser bom, a gente tem uma pressão que a gente tem que ser bom em tudo, santo em tudo. Nos diálogos com a minha esposa eu aprendi muito isso também, cara. Eu não sou bom em tudo, né? Ela me ensinou a olhar por esse lado. Cara, algumas coisas eu tenho dom, o que eu não tenho dom, se eu acho necessário ser melhor, né, cara? É porque, então treina um pouco aquilo e vai melhorando e tal. Mas não tem como, né? Não sei se eu estou misturando vários assuntos, né? Não tem problema. Mas é uma questão também, né? Sim. Uma questão de você se cobrar muito, né? E querer ser bom em tudo. E hoje tem a coisa da imagem, você se posicionar.
Sim. tem que ser sempre melhor, não sei do que. Você não tem chance de errar até a hora, né, cara? Você tem que ser perfeito, né? A imagem do perfeito, É. né? Esse é um ponto interessante, assim, também. Porque é um dos pontos do relacionamento, né? Falando, já que a gente tocou nesse ponto, que é você entender que a pessoa tem aquela limitação e aceitar, né? Tipo, pô, a pessoa tem, sei lá, alguma limitação, nisso aqui ele é bom, nisso aqui, não. Só que, e a gente quer cobrar, né? Eu falo porque eu já fiz isso no meu relacionamento também, assim. Eu achava que eu era bom em alguma coisa, eu falo, não, você também tem que ser boa aqui. A pessoa nem sabe, né, cara, o contexto, às vezes você passou para chegar a entender como é que vai cobrar. Sim. E aí levou um tempo assim para entender e falar, não posso ficar cobrando isso aqui. Tipo, entendeu? Eu tenho que, só que ela é boa em outras coisas e eu sou ruim em outras coisas. É isso. Mas para chegar nesse nível de maturidade assim, algumas pessoas conseguem chegar sozinha, outras pessoas precisam de ajuda, né, buscar Exercício diário, né? Você tem que querer. Eu acho que o desenvolvimento pessoal, principalmente, é o caminho que a gente está tomando aqui. O desenvolvimento pessoal é um negócio assim que você tem que querer, cara. Você é o dono, né? Você é o dono, você é o seu gerente, você é o seu chefe. Se você não for atrás, não vai se desenvolver, cara. Não tem como. Não tem como a outra pessoa ir lá se desenvolver e transferir isso para você. Isso aí, você tem o poder de se auto-sabotar, né? E requer esforço, é chato também, né, cara? E está sendo teoricamente, eu falo teoricamente nunca generalizando, como eu falei, cobrado isso nas empresas também, né? Que você tem que ter qualidades emocionais e saúde mental e fazer aquilo que a gente está falando. Equilíbrio, exercício, horário. É tudo um exercício, uma coisa que a gente tem que ir aprendendo, né? Equilibrar. Esse equilíbrio é bom. É bom. Difícil. Mas eu mesmo estou apanhando ainda. O brasileiro, por si só, ele é muito workaholic, né? O cara gosta de trabalhar muito. E a vida dele tá muito ligada ao trabalho. Então, se o cara perde o trabalho, acabou a vida dele. É tanto que vocês já devem ter visto pessoas que trabalharam, sei lá, X anos numa empresa, se aposenta, tal, a hora que é o momento de ele colher ali. Deixar Deus curtir, né, com Deus, deixar Deus controlar o dinheiro. Acabou, a vida do cara acabou. O que controlava, né? Ele vive em torno disso, né? Muitos se entregam para bebida, muitos acabam falecendo ali em pouco tempo, porque realmente a vida do cara é trabalho. A gente às vezes não consegue falar, poxa, a gente tem essa necessidade de se sentir útil, né? Poxa, agora eu tô aqui em casa, não sou mais útil, né? Porque a vida, ser útil significa você estar envolvido em alguma atividade especificamente. E às vezes... o Instagram, sem mexer, o meu. Ainda mais, eu acho que ainda mais pra galera mais jovem, né? Que, pô, eles entram aí no Instagram, daí tem lá inúmeros influenciadores. Tô ligado com o movimento tal, fazendo isso, fazendo aquilo, daí eu acho que eles ficam frissurados, né? Pô, tem que fazer alguma coisa. Tô aqui sem fazer nada. Na verdade tem que estar, mas aí esse equilíbrio que é difícil. Né? Às vezes a pessoa não tá nem pronta para aquilo ainda, né? Tá ali no processo de maturidade, de desenvolvimento das áreas e tal, só que dela já quer pular a etapa para alcançar algo aquilo, e é onde a pessoa ela começa a ficar refém de muita coisa, né? Muita coisa. Igual meu trabalho de música, eu queria usar a rede social só para trabalho, né? Mas hoje mesmo é uma situação que eu tô com poucos horários, né? Então alguns amigos já me aconselharam grava o seu curso, que é o que eu pretendo fazer, né? Para ter um pouco mais de cliente trabalhando, né? Você consegue atender mais pessoas. O curso trabalhar para mim. Já faz tempo, demorei para fazer. Mas tem que fazer, né? Vou fazer. Porque não tem horário, você é um só, cara. Não dá pra você dar aula pro mundo inteiro, né? E pra quem não sabe, dar aula de música, né? Isso, a gente chega lá, mas pode puxar. Desculpa aí. Não, pode falar. Quem tá falando do equilíbrio... Manda bala. Não, eu dou aula de música, né? Do que exatamente? Eu dou aula de violão e guitarra, eu juntei no mesmo curso. E erudito e popular no mesmo curso, que eu acho que tudo é uma barreira, né? Se você eu sou só erudito ou só popular, você deixa de aprender alguma coisa
de um dos lados. Guitarra e violão, é o mesmo instrumento, só as aplicações, os efeitos que é diferente. Então você tem que saber tudo junto, né? Teclado e piano junto, né? Que é mesmo, tem gente que não, teclado tem as suas particularidades, né? Normal. Mas tem que ser junto. Baixo, batera, só que batera só dou aula para iniciante. Eu tenho mais a teoria do ritmo e tal do que Tem a vaga prática. para fazer a matrícula? Tem, opa, bora. E online, né? Hoje em dia, depois da pandemia, o online é tudo, cara. Né? Você consegue acessar gente do mundo inteiro. Dei aula pra gente na Nova Zelândia, de um monte de lugar que é da hora, cara. Porque você tá ali e o pessoal... Muitos acham ainda que não funciona e tal, mas é legal. O que você legal. sentiu, assim, dessa virada de... Porque acho que desde que eu te conheço, assim, você era bastante focado em aula presencial. Uhum. E aí quando... Em particular, né? Isso. E quando teve essa virada de aula online, assim, como foi isso pra você? Eu tava num tempo que eu tava dando aula específica lá numa igreja, lá em Angra, né? Mas as aulas online continuaram, cara. Continuaram. Perdi alguns alunos. Mas como foi essa virada pra você de ter que ir pra aula online, assim, tipo, um negócio novo e... Sei lá, acho que é diferente você prender a atenção de um cara presencial. É um pouco mais lento, né? Isso. É um pouco mais lento. Apesar de você estar com as mídias ali, tudo na mão, né? Tem a apostila já em PDF, você já tem tudo em PDF. Mas cada pessoa lida de um jeito, né? Igual pessoalmente, mas é um pouco mais lento que esse papo aqui que a gente troca ideia na hora, já responde na hora, já tá tudo na mão. Aqui, meio que pessoalmente, né, presencial, O time, né? Pelo fato de eu estar aqui na sua frente, se eu te pergunto, automaticamente você precisa me responder. Sim. Quando você leva isso pro online... Mas a questão do vídeo, cara, salvou, né? Salvou, Porque né? qualquer dúvida, você grava um vídeo. Legal. No ritmo que for, e antes não tinha isso. É. Hoje o vídeo salvou demais, cara. Pra mim, o vídeo resolveu tudo, cara. Tudo, né? Então, a aula online é praticamente a mesma coisa, cara, pra mim. Legal. Funciona. Aula de canto, pode ser, não importa. Eu vi eu vi já alguns cantores que dão aula também de boa. Cara. E fazem realmente nesse estilo, assim. Né? Aula de áudio, né? Aula de áudio online. Só que aí, claro, algum equipamento tem que ter ali pra você aplicar, né? Mas, cara, tranquilo. Então, eu dou essas aulas. Eu falei baixo, batera. Só isso. E áudio. Mas é... Baixo, batera, violão e guitarra, piano e teclado. E áudio profissional. E áudio profissional. Eu ouvi aí que você dá aula de também técnico de som, né? Isso, essa aula de áudio, de som, tá? E eu não sou um cara virtuoso, assim, de ser um super instrumentista, um super cantor. Eu sou mais focado, eu peguei uma didática que tenta passar a independência pro cara em no máximo 1 ano. Entendeu? Se ele estudar, em 6 meses ele sabe o básico e em 1 ano ele sabe os assuntos mais profundos de harmonia, de encrenca, assim, dos instrumentos. Se não estudar, em 1 ano ele sabe o básico e no segundo talvez ele passe por aquilo. Mas a maioria dos alunos que eu tenho, igrejas ou bandas, o cara tem uma banda que quer fazer uma turnê e ele precisa de uma ajuda, né? Só de ele saber a parte básica, para ele já tá bom. E para mim também, se eu cumprir aquele objetivo, acho que é isso que o cara precisava, para mim é ótimo. Entendeu? Legal. Da hora. Vini, eu tenho uma pergunta em relação a som, igreja, música. Aqui eu faço parte da equipe de som e eu tento prezar com a galera muito essa questão de você conhecer a música, quem tá ali cuidando da mesa. Porque que nem às vezes você tá lá numa música, daí vai ter o solo da guitarra, ou senão uma voz vai se destacar, pra você dar aquele ganho, aquela ênfase. Ainda mais agora que tem. Ainda mais agora que tem a transmissão, né, ao vivo, você dá aqueles ajustes. Eu queria ouvir você, que manja menos disso, qual que é a importância disso, real, de tipo, você saber cada música que tá sendo tocada, porque às vezes o cara fala, pô, mas eu não sou músico, não toco, não canto, só que, pô, você tá na mesa, sei lá, minha opinião, assim, você tem que conhecer as músicas que tá sendo tocadas, pra você saber a parte que eleva, que diminui e tal. Eu estudei, fui primeiro músico, depois técnico de som. Eu estudei no IAV, né, uma escola que tem ali na Vila Mariana, em São Paulo. Lá, eles sempre, mesmo para quem era só técnico, eles sempre ensinaram. Eu estudei áudio sem saber nada de áudio.
só música, do zero. Eles sempre falaram, você tem que ouvir música, você tem que ter conhecimento musical para saber o que é um solo, saber que instrumento que está tocando. Você vai dar som para uma orquestra. Geralmente numa igreja você tem ali 20, 30 canais. Uma orquestra você tem 90, 100, um teatro, cento e tantos canais, imagina. Sim. Você tem que saber qual a particularidade de cada instrumento, o som, né? Porque isso aqui é um ouvido, né? Então esse microfone tem que tirar o som da minha voz, do jeito que ela é desligada. Então você tem que conhecer os instrumentos. E lá o que você falou da música, qual que é o volume de um solo de uma guitarra? O volume da voz na hora que é o solo, eu acho que ele tem que pelo menos chegar empatando com a voz principal que estava antes. Em rápidas palavras, assim. Sim. Né? E isso não tem como, se não está no clique. Né? Às vezes a mesa está programada já no clique, você está soltando o VS. Lá, VS é um negócio de playback, lá para quem não sabe, que você coloca vários canais, você pode escolher se você quer ouvir a guitarra ou mutar ela, já está tudo gravado. Às vezes o back vocal canta em cima de umas vozes que estão gravadas já, você pode escolher lá, beleza, isso é VS. Então, você tem que saber, cara, o que você quer de cada coisa, né? Então, lá, eu acho que o técnico de som, ele precisa ter essa noção, entendeu? Dos volumes, conhecer música. E no ensaio, né? Músico de igreja, principalmente, técnico de som só chega depois, né? Muitas vezes, né? Tem que ir lá. Na hora vai mudar alguma coisa e tal, mas ele conheceu a música, ele também recebeu a música na semana, ele também ouviu as músicas, ele já sabe que em tal lugar tem um solo que ele vai ter que pilotar. Eu chamo disso aí. Você tem que pilotar a mesa na hora para chegar ao solo, né? Porque eu falei do clique, que eu estava falando do VS, voltando, né? Que eu perdi o fio, né? Voltei. É que se a mesa já é programada no clique, aí você já programou a mesa para aumentar e abaixar sozinho, ou a luz, né? Então, mas se não, é mão, cara. É a mão. E eu cresci ouvindo, não sei se é um mito ou se é verdade, que o som, ele sempre desconfigura dependendo do dia, do tempo, a ficar abafado. Eu não sei se é real essa questão. Você, por exemplo, hoje em dia tem as mesas digitais, né? Que salvam, né? Igual um computador. Deixar tudo configurado lá. O que você tem que arrumar? Ó, vou falar rapidinho, quem é técnico de som aí, hein? O que você tem que arrumar no som? Duas coisas. O problema da caixa de som. A caixa de som, ela é feita com alguns equipamentos eletrônicos que não são os mais caros do mundo, então eles têm falhas. Então você tem que arrumar os erros de frequência ali dos falantes entre um e outro. Pronto, esse é um. E o principal. Então você tem crossover para isso, você tem equalizador para tirar a frequência que está sobrando. E o outro problema é o problema do ambiente, né? Dá um rolê com o microfone lá, pô, aqui deu uma microfonia, vê que frequência que é, tira, vai chegando perto da caixa assim até, se seu equipamento deixar, dá para você colar o mic na caixa e não dá microfonia, né? Esse papo de, tem que cantar, não pode cantar na frente da caixa, se estiver equalizado pode, entendeu? Lógico que tem que saber, né? Não é algo tão difícil assim, mas tendo equipamento para isso é possível. Então, cara, o som, vou dar um exemplo aqui do João Alexandre, amigo, brother. O show do João, tem gente que fala que o João Alexandre é chato, né? Conheço ele pessoalmente, o cara é gente boa, cara, o cara é piadista, o cara é top. O show do cara é violão e voz, mano. Se você não der um som legal, e ele manja, tem estúdio, né? Manja tudo, tá? Pra quem não sabe. Se você não der um som legal, você acaba com o show do cara, né? Você acaba com o show do cara. Então na igreja a gente tem muitos voluntários, né? Não dá pra você exigir a mesma... Exigir por um lado. Por outro, quem é técnico de som, acho que tem que saber que ele tá ali para servir. Acho que o principal é isso. Servir quem tá no palco. Se você tá lá como técnico de som, entra lá debaixo do palco se precisar, vai lá, troca fio, troca... Você não tá lá para disputar, o som não é seu. Sabe? Tem muito técnico mala, cara. Mala. Então, se você chegar antes, ligar o microfone, ligar as caixas, o cara falou alô, tá chegando o som, pronto, você já, metade do problema, você já... Tá resolvido. O cara tá feliz da vida do músico já. Porque tá chegando o som, cara. O cara nem cheguei, já tem, né? Tem som. Então é servir, tudo é servir, cara. Servir bem quem tá ali.
Show demais. Não sei se era exatamente a pergunta, mas... Não, é isso aí. Isso aí, Solta respondeu tudo. certinho. Aproveitar esse momentinho aí pra falar um pouquinho pra vocês do Brands Barber. Barbearia aqui. Ó, Você que é músico, e você precisa conhecer Brands Barber. Conhece, Vini? Conheço o André, cara. Andrezão. Toca um pouquinho de Também batera? toca muito batera. E manda bem, cara. Manda bem Acho que não tá tocando mais não, porque de barbeiro, tá? a caixa dele agora virou lustre. Virou lustre. Eu vi lá. eu vi umas fotos, hein, disso daí. Você viu umas fotos? Ô, diretor, vai conseguir soltar aí o arroba dele? Tá aí, Já já tá tá na aparecendo tela. aí, ó. Brands Barber, tá procura o lá, número, barbearia. Instagram, Facebook, endereço. Eita, Cara, é ó, bom. Aqui, ó. Ele é bom. Ó, marketing é a alma do negócio, né? marketing é uma do Ó, negócio. aqui, ó. Foca aqui, diretor. Tá focado nessa câmera? Olha a diferença de quem não foi lá, barba toda mal feita. Agora joga na do Misael pra você ver. Só- Foi lá hoje, ó. Nasci Cabelo de na novo. régua, barba feita. Fala aí, Misael. Pronto. Só Isso faltou um raiozinho aqui do lado aqui pra ficar... Batman. Tá na moda agora, Tá, tá na moda. Meus sobrinhos usam. Tem calvo de cria também, já viu? Calvo de- cria. Aquele que entra lá dentro. Essa daí é natural. Sério. Aí não, Vini. Aí não, pô. Eu tô tentando disfarçar aqui as entradas. Pô, cara. Mas é isso aí, ó. Brands Barber, obrigado aí. Procure ele aí, procure aí nas redes sociais, faça seu agendamento. De bola. E aproveite. Se você é músico, então, pelo amor de Deus, hein? Cola Você lá vai que curtir o ambiente, hein? vai cortar o cabelo falando de música e ouvindo música de qualidade. É isso Top, aí. Show de bola. Ó, Sidney Vieira, sou o Ney Sax do Mauá. Pais serão, né? É. Saxofonista. Beijão aí pra ele, cara. Top. Tem uma galerinha aqui, ó. Que legal. Show. Mineira. Eu fiquei sabendo que ia ter um ao vivo hoje aqui. Como que é esse negócio aí? Ah, rapaz. Aí é com o Vini, né? Tamo junto. Aí é no tempo dele. Aí quer puxar aí, Vini? O diretor vai passar Vou. aqui pra você. Como é que é? Não, tranquilo. Dá pra pegar aí? Dá. Boa. Tamo com a viola aqui, né? Isso Que música aí, que cara. pode tocar aqui? Não. Música de crente, irmão. É? Então tá. Não. É isso. Mil graus. E aí, como é que tá o som? Da hora Tem chegando som, aí. Legal, cara. Como eu falei, eu não sou um músico virtuoso, sou mais professor do que músico, né? Uhum. Mas lógico que a gente gosta de algumas coisas. Quando que você começou a tocar, Vini? Com Você 12 lembra? anos. 12 cara. anos? Mas- Na verdade, meu pai, ele chegava assim, jogava o violão no meu colo, ensinava uma nota, um ré, por exemplo, né? Aham. E pronto. Aí ré. Não tinha um Ficava motivo. tempão, não. Diz que foi o jeito que o pai dele também foi ensinando ele. E você curtia ficar lá fazendo... Fazendo um ré. Ou falava, Vou não, lá, se eu não vou fizer, lá. se eu não fizer, eu não janto hoje. E lá em casa, cara, meu pai, ele sempre tocou violão Aham. e ele canta bem pra caramba. Ele tem a tessitura vocal maior que a minha. Ah, é? Alcançar é incrível. Negão, né, bicho? Tá na veia. E ele levava a gente, cara, por exemplo, ele ensaiava uns grupos vocais, ele levava a gente pra ir lá junto, cara. E você ficava lá ouvindo as divisões de voz, ficava ouvindo. Foi uma influência incrível. Tinha fita em casa, cassete, tinha música de MPB, de tudo quanto é coisa. Foi uma influência incrível, né? Então, com 12 anos eu comecei. Só que eu não... Depois ele foi ensinando, aí depois um dia ele tinha os livros, tinha um que era um dicionário de acordes. Aham. Comecei no violão, né? Sim. Dicionário de acordes. Aí eu decorei esse dicionário de acordes, Ô, louco. mas assim, sem saber usar, né? Que é um negócio engraçado pra caramba. Então eu pegava qualquer cifra, eu tocava, mas não sabia. Usava tudo errado, entortava as músicas no lugar tudo errado. Aí um dia ele me parou, cara. Meu pai me parou e falou o seguinte: você vai tocar uma música em dó, dó, fá e sol. Ah, falou. Vai E aprender a se- tocar de ouvido. E ensinou as outras. No lugar do dó, você pode usar lá menor, você pode usar o mi menor. No lugar do fá, você pode usar ré menor. No lugar do sol, sol com si. Pronto.
É assim que você toca uma música do meu jeito e aí depois você coloca tudo que você quiser. Aham. Ele que ensinou a primeira coisa harmônica mesmo, assim, né? O básico que a gente aprende em igreja, às vezes. Aham. Ele que parou e ele tem bom gosto pra caramba. Foi a primeira influência, cara, com 12 anos. Aí eu comecei, depois daí, a trabalhar com 15 anos. Aí tem um tio, Foi rápido, então. tem um tio meu, cara, o Wagner Bertolini. Meu pai é o Edson, meu tio é o Wagner. Ele ia treinar lá em casa, Ah, é? no violão do meu pai. E ele já era músico profissional, assim, ou já era profissional, não sei. Eu era moleque. Cara, eu vou tocar um negócio dele aqui. Beleza. Manda bala, manda bala. Puxa. Da hora, cara. Não sei nem se ele tá aí, mas depois ele vai ver. Pois manda Eu pra vou ele. tocar uma música dele, cara. Eu vou tocar um negócio que ele tocava lá treinando também. Mas deixa eu pegar a letra aqui, que meu cavalo já tá meio burro, como diz aqui. A música chama Deus do Cotidiano, cara. Deus do cotidiano. Do cotidiano. Cotidiano. Tem tudo a ver com essas coisas que a gente tá falando, né? Deus do Cotidiano, Wagner Bertolini. Vou ler a letra pra não dar falha aqui, né? Mas você vê. Deixa eu ver o que eu não derrubo aqui pra conseguir ler a letra. Espera que meu fone desconectou. Cara, eu lembro que meu tio ele tocava uns negócios simples. Isso aqui eu aprendi vendo ele treinando. Ele fazia esse treino aqui no centro de tom de Lá menor. Olha o treino do cara. Era Sol, Mi. Coisa simples. Meu tio, assim, eu acho que ele ouviu Michael Jackson e Prince a vida toda. Ele tocava muito, toca Era a muito. referência. Ele toca demais. Baixo, então. Aham. Ele sempre teve umas coisas, umas malandragens. É ágil pra caramba, coisa que eu sou mais harmonia e tal, Aham. né? Ele é mais virtuoso. Pegada virtuoso. Rápido. Então. Tá. É rápido. Meu pai também tem mais agilidade, né? Eu sempre fui. Depois eu mostro umas coisas de harmonia. Mas ele. Vou tocar uma música dele porque ele é um cara culto também, assim, que eu gosto bastante. Essa música tem a ver com essa simplicidade que a gente falou, né? E letra importa muito, né, cara? Sim. A gente gosta de coisa instrumental porque a gente é músico, mas tem que juntar tudo, né? Eu tô usando muito essas coisas de corda solta, né? Pestana dói a mão, né? Você vai descobrindo no meio de ser melhor e preguiçoso. Boa. Eu não vou mais chorar aqui num canto. Eu caio, mas depois eu me levanto. Eu vou prestar meu culto todo dia, na crise, na saudade ou na alegria. Cante como um hábito diário, louvando na rotina do trabalho, lavando roupas cheias de esperança, ou brincando de correr como uma criança. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance e uma nova melodia. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance e uma nova melodia. Subi a letra aqui. Pra uns é assinando um contrato,
Pra outros o engraxar de um sapato, talvez seja espalhando a semente, ou seja no cuidado com o doente. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance, uma nova melodia. Louvor não se depende de um momento, de um dia da semana ou de um evento. Viver pra Deus é honrá-lo a toda hora, mesmo que pequena pense ser sua história. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance, uma nova melodia. Deus do cotidiano, Deus do segundo dia, Deus que dá outra chance, uma nova melodia. Pra ele vale mais coração do que esforço vago de um ritual e um mero erguer de minhas mãos. Pra ele vale mais coração de um servo simples, íntegro e leal, que deleita sem adoração. Pra ele vale mais coração do que esforço vago de um ritual e um mero erguer de minhas mãos. Pra ele vale mais coração do servo simples, íntegro e leal, que deleita sem adoração. Deus do cotidiano. Uou, muito É, bom. doido. Muito bom, muito bom, muito bom. Uau. E aí, Rogério? Rapaz, Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Isso aí, saiu até o cabo do fone aí. não, isso aí é de menos. Tranquilo. Rapaz, pegar e essa música então é do seu tio É do Wagner meu tio, Bertolini. cara. Legal, cara. Meu tio Wagner E você compõe também? compõe. Eu mais componho a trabalho, né? Aham. Eu tenho algumas músicas minhas. Mas e aí, Tem algumas músicas minhas. tá no forno? Tá escondido? Tá escondido, cara. Nunca gravei nada. Eu tenho um sonho de gravar aquilo que eu te falei Aham. aquele dia. Contando histórias, né? Tipo assim, uma hora. Igual agora, eu casei. Pô, posso gravar agora um disco falando de amor, com certeza, cara. Uhum. Entendeu? Muita coisa legal. Minha ideia é começar a gravar coisas assim, contando histórias. Temático. Vivendo. Ou tema musical mesmo, estilo musical, ou histórias que eu vivi Sim. na igreja, ou com os amigos. Tô pensando em fazer isso. Legal. Pensando em fazer isso. Que vai na contramão do que a gente tá vivendo, né? Exatamente. Também não é mercado. Na verdade, essa questão é disso que você está falando, né? É. De mercado e tal. Eu acho que faz parte, cara. Mercado, né? Mas aí você Tem que saber vender, né? Se você É. acha que sua música é para alcançar o coração de alguém, se você vender melhor, vai alcançar mais corações. Então, Uhum. precisa saber se colocar no mercado, né? É. Mas precisa saber contar uma história, né? Acho que é mais isso que você está falando também. né? É, Tem que ter uma história para contar, não é só venda por venda, né? Sim, sim. É. Tem que ter algum significado, assim. Cara, sabe? o Milton Nascimento, cara, eu vi ele falando esses tempos atrás. O cara, que eu até admirei a humildade, porque ele. Cara, eu contei minha história lá atrás, hoje em dia, tô contando algumas coisas, mas eu já contei lá, hoje em dia não sei do que falar mais. Acho interessante, e eu acho que falta muito, cara, isso aí né? hoje.
gente que tem uma história para contar musicalmente, ou que tem tempo para parar e pensar assim, vou falar disso, daquilo e tal. Acho que tá muito jogado, né? Sim. Jogado. Eu tenho que gravar outro CD porque tá vendendo. Tem que produzir. Mas produzir. tem isso também, o que eu te falei, né? Tem. Mas que a essência seja Acho o que fim. acho que os autônomos têm um pouco mais de liberdade para fazer isso, né? Agora, quando você já está numa gravadora, e aí, cara, você precisa produzir, Uhum. você não vai ter aquele tempo para parar e, sei lá, seja para contar algo da sua vida, um momento que você passou, se já não tiver ali, né, pronto, ou até para, de repente, você tirar alguma lição da Bíblia, né, conseguir trazer aquilo, transformar aquilo em uma canção, né, de fato, assim, porque senão o resto é mais... tempo para errar, cara. Eu vou falar, Deus é o Deus da novidade, como a gente viu aqui na música, né? Para você ter ideias novas, cara, você precisa depender de Deus. Né? Já teve muita produção de eu começar a produzir e não querer plagiar nada e não sair nada, cara. Aí só depois mesmo de... Não estou falando que isso é uma regra, né? Mas só depois de se entregar mesmo, falar, Deus, eu não tem inspiração nenhuma. Assim, eu preciso fazer algo novo que, né? Preciso que você me ajude. Aí sai alguma coisa. Ou várias coisas novas e, como eu te falei, sempre dá um pouco mais de trabalho do que fazer o que você já sabe, porque você é profissional, você entrega um nível profissional, você engana um monte de gente. Se você quiser, mas não é isso, né? Interessante você se aprofundar, você tentar mandar ver mesmo naquilo que você tem, né? Acho que vale para tudo, né? Até hoje a gente tem tanta coisa na internet, né? De sermão e tal. Pronto, que até para você, né, trazer alguma coisa nova é difícil, né? Porque você tá o tempo todo ali ouvindo coisa que você fala, meu, será que isso aqui é meu mesmo ou já ouvi de alguém, né? Cara, esse dia eu tava passando no Instagram, daí passando assim, daí apareceu lá no feed. Compra agora 1.000 e poucos esboços pronto para a sua ministração. Aí, pô, como assim, cara? Tá tudo de mão beijada assim hoje, né? Com a tecnologia, assim, tudo muito fácil. Tem que ter tema, né? Hoje em dia você não grava... Muita gente não grava álbum mais, né? Grava uma música por vez, então, é mais fácil de divulgar. Acho que por um lado é bom, né? Porque acho que meio que digamos assim, as gravadoras forçaram, né? Eu até vi esses dias alguém falando que alguns famosos aí estão voltando a gravar, né, álbum na contramão também, né? Mas assim, o cara já chegou num nível que ele pode bancar isso, né? Ele ganha mais com show, né? Isso. Então, as gravadoras forçaram, né? Todo mundo fala, cara, agora chega de gravar álbum, vamos lançar single e tal. Que é interessante também, porque eles forçaram também o público, né? O público de hoje não é aquele público que vai parar e ouvir um álbum também, né? Me diminuiu, é meme, né? Hoje virou tudo. Você lançou um meme ali e pegou. Cara. Isso. Não é mais o povo não tem paciência mais. Nunca generalizando, como eu falei, mas para parar para ouvir um álbum igual antes, né? Temático, que você vai falar, pô, caramba, cara, todas as letras o cara pensou e uniu uma com a outra, né? As bandas que eu gosto, pra mim hoje a melhor banda é Coldplay, né? De longe, assim. Hillsong é o Coldplay gospel, não é crítica. Porque muita gente critica o worship. Não, muita gente critica o worship. Sim. Tocar simples, cara, eu adoro. Tem gente que fala que é mantra, gospel, que é repetição, cara, coração aberto para tudo que é de Deus, cara. Então, eu gosto, cara, eu gosto de tudo quanto é música que você imaginar. Eu não ligo, cara. Eu acho que no caso deles, lógico que não foi cópia, né? Sim. Mas é um estilo que parece Coldplay. Sim. Eu acho ótimo, cara. Foi a referência. Eu acho ótimo. Eu gosto de pop, gosto de tudo, cara. Gosto de tudo quanto é som. Mas é que fica assim, né? Meio que... por exemplo, se a gente pegar aqui mais no meio pentecostal, né? Então, principalmente o forró, né? Então, que eu acho que é o que tem mais a ver assim, com o meio pentecostal, né? Existe forró... tipo,
o mesmo forró que é tocado lá fora da igreja, né? A batida, a levada é a mesma coisa que é tocada dentro da igreja, né? E a mesma coisa acontece com diversos estilos, né? Então, você vai falar o quê? Pô, tá imitando, sei lá, algum cantor de forró lá do mundo, dentro da igreja, nas músicas, né? Mas acho que não, são os ritmos e aí cada um decide qual quer escolher ali, levar. Deus, como a gente já falou, Deus é infinito, né? É. E a música é a linguagem do próprio Deus, cara. É. Boa. E vamos voltar aqui um tempinho. Ô, Vini, então, 12 anos você começa lá os seus estudos caseiros, senão não tinha janta. Eu ficava grudado no violão e no rádio, né? No violão e no rádio. Então, eu sempre gostei de harmonia. Meu pai me chamava para assistir aquele programa que tinha na TV Manchete, né? Manchete. Free Jazz Festival. Teen Jazz Festival? Free Jazz. Não, porque o Free, infelizmente, o Teen Jazz eu assisti em DVD, cara, isso aí. Não, Free Jazz Festival. Teen Jazz tinha não é da minha festival época, de não. jazz da Free. Tinha nem TV pra isso aí. E aí tinha várias bandas. E aí tinha um programa que passava os shows desse espetáculo. Tinha Take Six, né? Tinha Branford Marsalis. Isso aí eu comecei ouvindo muito essas coisas mais jazz, né? Mais jazz. Branford Marsalis. Por influência do seu pai? Também. Take Six é a coisa mais linda, né? Aquele grupo vocal que ganhou, sei lá, quantos Grammy. Google aí, galera, não sei. Mas... Então a parte vocal, eu lembro que eu estava com um primo meu, o Fábio, irmão do André. Como o meu pai sempre passava divisão para ele, eu lembro que eu ouvia Take Six e não conseguia. Mas eu devia ter o quê? Essa época aí, 12, 10. Tentava ouvir as vozes já, entendeu? É uma influência boa, cara. Tentava ouvir as vozes, divisão de voz, não conseguia. Né? Aí ouvia uma, duas, três, ia passando, eu passava pro meu primo. Faz aí essa aqui que eu vou tentar fazer. Sério? Só que eu ouvia duas, né? Cara, sua brincadeira de já era 6 ouvia, diferenciada, era hein? Ouvia poucas vozes, não ouvia 6, né? Os 2 primeiros discos do Take Six tem um produtor que é o que eu mais curto, chama Mervyn, né? Não sei, Warren, né? Warren, se estiver errado me corrijam aí no chat. Ele produziu os 2 primeiros CDs do Take Six e depois ele saiu, foi para Hollywood. Hoje ele produziu Mudança de Hábito 2, aquele filme, produziu vários discos da Whitney Houston, né? Ele é produtor de Hollywood, aquela música, vários filmes. Hoje ele é do Quincy Jones. Quem não sabe, o Quincy Jones é o produtor do Michael Jackson, sempre. Ele é o principal produtor da empresa do Quincy Jones. Cara, o cara é gênio. Então, assim, muita coisa no começo, não se assuste, mas muita coisa no começo você tem que copiar, pô. Você tem que copiar tudo que você ouvir. Que aí com um monte de informação vai chegar uma hora que não, eu quero tirar esse som aqui. Personalidade, né? Você junta tudo e escolhe, mas nunca vai acabar isso, né? Você tirar coisa e aprender. Mas eu ouvia, não tinha, não é igual hoje, tinha MP3, a fita, né? Tinha gravado o rádio para tentar. Nossa. Pra tentar. Então eu lembro que eu ouvi, trecho de música não tem problema não. Não, vamos aí. Harmonia, né? No meu caso. Ouvi Janet Jackson. Você já viu essa música? Eu ouvi isso que eu pirei, cara. Só que aí esperei mais de um mês passar no rádio de novo pra conseguir gravar. Nossa! Aí depois que gravei, que eu tinha acorde que eu não sabia. Não, imagina o locutor lá falando, então a próxima música agora o Vini correndo lá pra conseguir. Você tinha aquele rádio que você apertava os botões. E voltava, legal. E ficava gravando. Né? Deixava a fita lá, né? A fitinha. Então, eu aprendi esse acorde aqui mesmo. Eu nunca tinha feito. É um sétima maior e sexta, e 3, sei lá. Usa 2 vezes, né? Aí depois usa esse aqui. É sétima maior, vamos aumentar.
pirei. Não sabia nem que o nome do acorde, não sabia. Apesar de ter decorado aquele negócio. Aham. E aprendendo assim, um monte de acorde. Javan. Tem uma música. Não sabia nem os acordes, tirando assim. As harmonas. É. Né? E Jobim, né? Passarinho. Eu canto essa melodia. Devo errar. Cara, Nossa, isso. aí eu pirava, né? Nossa, E meu, até mas hoje. com essa idade aí eu nem sei o que eu tava fazendo. E eu fiquei e aí eu cheguei depois na trilha, que pra mim é onde eu mais aprendi de harmônia, que é o que eu mais gosto até hoje. Legal. Eu sabia harmônia, não sabia solar, já eu cheguei. Trilha sonora, que a trilha sonora não tem regra, não tem limite. Né? Uhum. O cara faz o que ele quer, mistura qualquer estilo, qualquer harmônia, qualquer loucura. Então desde o Noviça Rebelde, Você ligava o rádio ou a TV Noviça e já ia... Rebelde, fita de vídeo, Tudo. Noviça Rebelde, cara. Já ia pegando. Desculpa, já. mano. Tem uma música aqui, ó. A música tema, vai. Essa não. Um Mi com um baixo Fá. Não usa, né? Aham. Sexta, né? Dá uma aliviada, né? Bastante usado em bossa, isso não. Então, cara, eu ia tudo. Eu ia atrás de loucura, assim, né? Pra tentar ir jazz, né, mano? Jazz. Mas aí, beleza. Então você tava tocando lá em casa e aí logo em seguida você começou a tocar na igreja? Eu já tocava na igreja. Tocava violão e guitarra primeiro, né? Aham. Mas guitarra simples, né? Não é cheio de efeito igual hoje, né? Tocava simples. Na igreja aí tinha muita coisa também. Eu ouvia a galera lá, Sérgio Pimenta, não sei se já conhece esses caras aí. Não. É uma Milad, né? Milad é um MPB gospel, cara. Tem o João Alexandre, Carlinhos Veiga, Uhum. uns caras com umas letras incríveis, né? Que. Vou cantar alguma aqui. Deixa eu lembrar aqui. Ele tinha disco temático, né? Tinha Uhum. um que era. Tinha um que era para os ricos, né? Como se fosse evangelizar os ricos. Subiu na vida de avião, comprou até o que não quis, cumpriu seus sonhos, suas paixões, daria tudo só pra ser feliz. Foi no horizonte procurar a fonte, o brilho do prazer, na esperança de encontrar melhores dias pra viver. Refrão, mas como ser feliz, onde encontrar a paz, coisas que tanto fiz e não senti jamais. Mas como ser feliz. É samba gospel. Samba gospel. E que era muito até criticado. Na época não tinha nem bateria, né? Aham. Porque chegou a renascer.
Que aí entrou mais guitarra, Renascer revolucionou, cara. Ah, é? Chegou, SOS Davi, chegou guitarra, batera e tal. E esse Sérgio Pimenta que eu te falei, tem uma música que tanto tem a ver com aquele texto que a gente estava falando antes. Tantos preconceitos, tantos medos, frutos de momentos de dor, que com o pé atrás usa seu veto, quando é necessário se expor. Superficial, risos colhidos, relacionamentos de alô, na época era de alô de telefone, que ninguém estranha se falidos, e ninguém mais sabe o que é amor. Depois, vamos fazer um amor, vamos dar uma flor, tentativas de buscar sentidos, vamos unir as mãos ao fingir nos irmãos, coreografia de aflitos, liberdade no que é perfeito, externar aquilo que se é, em Jesus o amor brota do peito, de quem o segue crendo pela fé, e se faz visível qualquer jeito, em prosa, em nome, gesto, fá, sol, lá, si, ré. Então tinha muita, eu ouvia muitas essas coisas. E jazz, temas e mais temas, né? O tema do Chicory com Lionel Hampton. Pra lembrar. Aí então foi muita harmonia primeiro. Eu fui aprender solar só quando eu fiz aula com o mestre Samuel, né? Samuel da Sun Music. Sun Music, boa, aqui de Mauá também. E fui fazer fundação, né? Cara, Fundação agora... das Artes. Os caras falaram que se um copo cair aí, o Vini sabe o tom. Sabe o tom, né? Mandou aqui no comentário. Ouvido absoluto? Graças a Deus. Né? Ouvido absoluto? Cara, é raro também, né? Cara, até que não. Você sabe que é 1 a cada 10 mil, né? 1 a cada 10 mil. 1 a cada 10 mil. Só que o meu caminho foi... Tem muita gente que não sabe que tem, né? Até ter um... Eu conheço algumas pessoas que sempre puxam a música no tom original já. Que só cantam. Não consegue tocar em outro... Mesmo que você mude o tom, ela volta. Não, nem sabe. Às vezes alguém... Lá em Angra mesmo, tinha uma menina que... Ela ia falar, aquela música lá, tom original, sempre. Uau. Então ela deve ter. O meu foi... Eu lembrava... Tinha essas fitas do meu pai, eu lembrava dos... Quando veio o CD... Mudou o tom? Era outro tom. Aí você falou, eu lembrava a altura da fita. Eu falei pro meu pai, tá diferente e tal. Ele não. Aí até que depois, não, tá mesmo. Tal, só que primeiro foi isso. Aí depois Mas também nem se tocou que você poderia ter ouvido absoluto. Não, mas aí depois Ele tem? Meu pai não. Mas eu acho mais importante o relativo, cara. Porque eu não conseguia cantar uma música em outro tom que não fosse original. Foi um professor Parecia da que você faculdade. tava pecando. Foi um professor da fundação que parou, chama Cláudio, né? Ele dá aula de piano erudito também. Ele que sacou já na hora que eu tava lendo a partitura que vinha, já lia tudo no tom que tava. Ele falou, não, agora você vai ler, por exemplo,
transportando, igual você fazia no trombone lá. Isso. Então Puxou antigo. mano, o Misael, mano, eu tocava em dó e tinha que falar em lá, em outros tons, e aí me ajudou o relativo. Eu acho mais importante do que... Mas aí depois eu comecei a ter uma música para lembrar de cada nota. Ah, é? Então tinha grande é o Senhor, grande, o lá que era o lá e o grande era o mi. Boa. Toda vez que tinha que lembrar do mi era o grande, entendeu? Legal, você foi construindo um referente. Aí tinha uma né? música para cada nota, e depois eu conseguia identificar cada nota. Boa. Aí depois, uma época, eu toquei em banda de baile, né? Tinha que tirar música, assim, 4, 5 horas de show, tinha que tirar em uma semana 100 músicas. Nossa. Você tinha que ralar. Aí nessa época, eu consegui comecei a conseguir ouvir acordes, né? E treinar mais frases e ouvir harmonia, né? Ao mesmo tempo, ou em sequência de mais grave com mais agudo, abertura mesmo. Ô, louco. Ô, Vini, e como foi pra você? Em que momento você decidiu ali? Porque com 15 anos você já estava tocando profissional, né? Uhum. Como foi essa... Com 12 anos comecei a tocar, com 15 anos estou tocando profissional, mas Comecei a gravar, você né? tinha, tipo E assim, tocar pô, na noite. é isso aqui. Naquele... Sempre tive sonho, desde a época da escola, de ser músico. Ah, é? Sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho. Cara, Eu até mentia, né? Quando eu era criança, eu cheguei a mentir que era músico. Que Bobeira de história escola. é essa daí? Bobeira de escola, né? Sou Sério? músico, nada a ver. com 8 anos de idade, sou músico. Eu lembrei agora disso. Caramba. Mas sempre foi meu sonho. O André, a gente andou perto, né, cara? E tem alguns CDs, a gente ouvia aquele Kennedy Live, né? Tinha alguns CDs que a gente ouvia e falava, não, vou ser isso aí, pô, vou ser isso aí. Então, no começo foi isso. Quem me deu muita oportunidade foi meu amigo Williams. Que não sei se ele tá por aí. O produtor, o Willy Produtor, você procurar lá no YouTube. Tocou no Faustão esses dias aí. Ele e o Marcinho, baixista, vocês conhecem o Marcinho? Não. Que começaram a me chamar para fazer algumas coisas depois também. Primeiro eu comecei a tocar. Mas vocês já se Eu era conheciam? pagodeiro, com Vocês já 15 anos. Vocês se conheciam já, essa galera? Isso foi um pouco depois. No começo eu gostava muito de pagode. Né? Só para contrariar, aquela época que estourou. Aham. Né? Negritude Júnior. E aí comecei a tocar em grupos de pagode. Né? Alguns famosos também. Malícia, só que banda, né? Uhum. Comecei a fazer banda, tirava as músicas. Tava tocando já, né? Não tinha muita mais referência que isso. E aí depois, nessa época da faculdade, da Fundação das Artes, que na época nem era faculdade, aí eles começaram a chamar para o Williams me chamou para o sertanejo primeiro, deu várias oportunidades. O Marcinho me chamou para uns trabalhos de som. Inclusive o Marcinho, cara, quero até agradecer esses caras aqui, que eu não lembro se eu já agradeci. A primeira vez que eu fui chamado, depois que eu fiz EAV para ser técnico de som, eu não tinha experiência ainda. Cheguei num show, era um show para umas 2.000 pessoas, cara. Era um show, um ginásio gigante, bicho. Uhum. E eu não manjava. Aí eu falei pro cara, o dono da banda que ele chamou, eu falei, cara, eu não sei mexer aquele hack, né, da DBX, que tem equalizador, tem crossover. O cara foi muito brother, bicho. Ele falou, cara, vem, que ele falou que você tem ouvido. Ele falou que você tem um ouvido bom, então você vem, eu vou chamar um técnico. Ele chamou um cara, tem alguns caras, né? Uhum. Castor, uns caras que hoje é técnico grande. Mas nesse dia ele chamou um cara que eu não lembro o nome. E ele fazia o verão de Bertioga, o verão, fazia show grande. O cara me ensinou, cara. O cara ensinou do zero, assim, como é que mexia em cada parte do DBX. O cara foi muito irmão, cara. Muito irmão. Isso aqui serve para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Vamos passar som. Esse que eu falei no começo, você tem que arrumar o erro da caixa, o erro do ambiente. Foi no IAV e foi com ele. Não tem, você tem que arrumar o erro da caixa, crossover, então, equalizador, cola o micro lá na caixa, lá que tem que rolar. O cara me ensinou a alinhar naquele dia. Vamos Que lá. até então sabia montar, né? Ligar Sim. cabo, não sabia tirar som. Pô, o cara foi a referência. E foi muito. Eu tive muitos brothers assim que me ajudaram a chegar, a aprender e chegar nas coisas.
O Diego é um parceirão meu também, tinha estúdio. Me ensinou muita coisa. O Diego Valverde. Você conhece o Diego, sim. né? Da PIB lá. O Diego, ele tinha um teclado que já era workstation, né? Aham. Então, as primeiras gravações que eu aprendi a fazer foi com o Diego. Ele tinha o teclado e tinha teclado que tinha as pistas, né? Antes de saber Pro Tools, essas coisas. Ele me ensinou a programar, ensinou clique, ensinou a programar no metrônome, essas coisas demais, né? Os amigos, cara, os amigos. Legal. Eu aprendi violão, eu aprendi teclado, comecei a aprender teclado no tecladinho da minha irmã. Quando eu cheguei na PIB de Mauá, tinha o Diego e o Dudu, que é um outro cara que tocava. O Dudu estudava erudito e passou um monte de coisa de técnica de escala. Aham. E o Diego passou um monte de coisa também de inversão, como fazer linguagem mais de tecladista Aham. mesmo, porque eu tocava pensando no violão, né? Então foi com esses caras. Aí depois eu fui estudando, cara. Estudei com um cara erudito para saber as técnicas melhor, né? Uhum. E fui estudando. Ultimamente quero até agradecer também, não sei se ele está por aí, o Mário César, da uma fundação, ele é lá da igreja da Vila Gerte, aqui em São Caetano, né? Cara, eu chamei ele há uns 2 anos atrás. Falei, cara, sempre sonhei em fazer aula com você é referente. Ele é formado em piano erudito popular lá nos Estados Unidos, cara. Ele é ministro de música lá da igreja da Batista Vila Gerte. E, cara, esse cara foi brother. Ele falou, cara, é o seguinte, não tenho tempo, mas é o seguinte, não precisa pagar nada não. Vou te passar, cara, ele me passou um driver. Todos, Realbook, todos, Uau. tudo. Ele falou, toca alguma coisa, foi corrigindo umas coisas, me passando outras. Aí eu fiquei um tempo agora sem teclado, agora onde eu tô tem um piano lá. E eu tô ainda, esse conteúdo dele aí, velho, Tá rendendo. agora que sei que tem um piano lá, que eu vou voltar a treinar de novo. Mas ele foi irmão, assim, de mostrar o caminho. Ele falou, cara, do jeito que você toca, que é pop, né? Não sei tocar igual o Jais. Você precisa agora entrar nesse mundo aqui. Ele mostrou umas coisas, um monte de conteúdo que ele tem lá. Um monte de pianista que eu nunca tinha visto, um monte de coisa. Porque eu tô nessa, eu preciso dar um passo, toco o teclado daquele jeito, eu preciso dar um passo a mais. Sempre cada um na sua realidade. Sim. Precisa ir melhorando. Então eu quero agradecer ele também. Legal. O Denis, cara, o Denis, baixista, Sim. me deu uns toques também nessa coisa do curso, né, de gravar, de vender. Cara, só agradecer, muitos amigos, cara. Muitos amigos, aprendo muito. Né? Tô falando dos amigos musicais, né? O Williams também, Fabinho, do estúdio, né? Me ensinou muita coisa de áudio. O Wagner, tinha um estúdio do Wagner aqui em Mauá. Os caras deixavam eu gravar e ensinava mexendo com o bass. O Wagner Roberto, que me ensinou, depois que eu fiz IAV, áudio, me deixou eu fazer estágio no estúdio dele, que era lá em São Bernardo. Aprendi. Assim, o cara foi irmão, não escondeu o jogo em nada, assim, no que sabia. Então, cara, sem essas coisas, mano, você não E também você demora muito mais sozinho. Você não tem medo de chegar e falar, não sei, né? Me ajuda aí e tal. Acho que isso é muito importante, né? Quiser aprender. Buscar essa ajuda, né? É. Aí volta, eu acho que lá no ponto que a gente começou falando, né? Sobre ter essas conexões com as pessoas, né? Esse contato, essa interação. Cara, Tanto de gente que os tem cara. coisa pra nos ensinar, né? O Denis mesmo, cara, tudo que ele posta lá, eu tô lá. Que você aprende muito. Sim. Meu primo também. Você aprende demais com esses caras. Os caras estão mandando demais, você é louco. Muito bom. Show de bola. E aí você foi... Bom, você começou a viver essa vida profissional aí e tal. Eu te conheci Eu acho que você já tinha saído um pouco, né, disso. Quando eu te conheci, você estava meio que bastante envolvido ali na igreja, ali, com os corais. Então, mas nessa época, a gente estava com um coral de jovens, né? Aham. O Misa era metaleira. Fazia Metaleira. Eu trombone. peguei um pouquinho dessa Trombone. fase aí dele. Metaleira, a galera vai achar que Escrevia era loucura. roqueiro. Ele escrevia cada loucura, ele tinha, sem ganhar nada, ele queria encarar ainda aquilo lá. Eu, Rafa, o Denis, Isaías. Era legal, era muito bom. Cara. Mas nessa época eu tocava na noite já.
Mas eu saí da noite porque, em rápidas palavras, a igreja não aceitava, né? Uhum. A igreja não aceitava e eu aceitei a igreja não aceitar. Na época, uma das igrejas que eu era falou que eu tinha que sair disso mesmo. Mas era o seu trabalho ali e tal, você Ganhava bem. foi buscar outro tipo de trabalho. Foi um trabalho, sei lá, né? Caseiro, sei lá. Sem Não, aí você ambiente. você foi dar aula, foi isso? Aí eu resolvi, respeitando essa galera, ambiente, né, cara? Respeitando essa galera totalmente. E na época tinha uma coisa muito assim também. Eu tinha estudado mecatrônica, que me ajudou muito no áudio. Você vê que eu já volto, né? Uhum. Mecatrônica, estudei eletrônica, né? Mesa de som, consegui identificar porque eu sabia o diagrama eletrônico da mesa para saber o caminho do sinal, né? Que ia passando em cada canal para entender, para ir. Se eu não tivesse estudado mecatrônica, ia demorar muito mais para entender mesa de som quando me explicava. Eu falei, nossa, cara, que negócio. Aquele cheio de botão, né? Não sei o quê. Mas o que você falou foi isso. Então, respeitando essa galera, eu fui procurar um caminho fora da noite. Eu ganhava bem na noite, cara. Até hoje eu não ganhei O que você o ganhava. salário que eu ganhava na época, nessa época aí, com 18 anos. E foi tranquilo para você tomar essa decisão? Aí foi Traumatizante. traumatizante. É. Estranho, né? Essa coisa da regra é estranha, né? Uhum. Da regra, enfim, da bitolação, né, que a gente já falou. Mas você acabou Comprei uma sujeitando e escola. tal. Eu falei, vou comprar uma escola de música, que eu acho que isso aí já foram alguns anos depois. Uhum. Nesse sentido, de tentar ter um trampo mais de boa, né? Uhum. Foi legal. Foi muito legal. Muito legal. A escola era uma produtora, né? Fiquei até 2018, produtora. Fazia de tudo, cara. É recente, né? Trilha, 2018. Você ficou recente, quantos 2017. anos? Não, ficou, sei lá, quantos anos? Cara, quase 10 anos, né? Legal. Com música, com estúdio. E aí foi legal porque aprendi muito lá, cara. Muito, sim. Com os amigos também. E fiz de tudo. Aula, né? Que era o principal lá. Uhum. Tinha um estúdio simples, mas era uma sala com acústica, que era legal, dava para tirar um som. Mesmo com equipamento simples, Aham. dava para tirar um som legal. Mesmo com as limitações. Fiz trilha, mano. Muita trilha lá para fora. Trabalhei numa empresa chamada Rítmica, né? Um tempo. Você fez trilha para um Trilha. filme, alguma coisa assim? Isso, trilha para filme e trilha para publicidade. Fiz muito, né? Ah, é? CVC, fiz trilha para Peugeot, Citroën celular, um monte de coisa aí de marca que passou. Nessa época rolou muita coisa. Meu tio, esse Wagner, está lá nos Estados Unidos, ele me deu a oportunidade de fazer algumas coisas para lá, partitura, Foi uma afinação porta. de voz, Pô, legal. demais, cara. Então, e escrever, né, para a orquestra, foi muita experiência boa. Experiência de também discipular gente. Discipular que eu falo é treinar a gente, né? Do zero, assim, para ajudar. Fazer eventos. Eu tinha um sonho de fazer um pouco de tudo de música, mas Aham. você tem que colocar as coisas numa linha do tempo, né? Pra você ir crescendo aos poucos. E nessa época eu fiz muita coisa. Evento, eu tinha um contrato na Matriz lá de Mauá para fazer casamento, fazia toda semana praticamente. Fiz muita coisa, mas nessa época eu aprendi muito, assim. E trabalhar sozinho também você coloca a sua política, né? Uhum. Sua gestão. Não tem disputa, a minha era essa. A gente tem 5 sentidos e o outro tem Deus ainda. Então Deus deu 5 sentidos pra gente se surpreender com as coisas, cara. Com Deus e com cada coisa. Então cada trabalho que a gente fazia, a gente tentava pensar nisso. Era o nosso jeito de pensar, né? Uhum. E tentar surpreender de alguma forma nesses 5 sentidos. Seja um jingle político que para muitos não parece nada, ou seja uma grande produção, assim, que era filme, ou que era algo lá para fora, né? Sim. Que é mais sério. Aham. Eu tive um tempo que eu tive esse tempo, você perguntou se foi traumático ou não, eu não cheguei a me entregar para depressão, foi meio procrastinação, meio uma depressão que eu não cheguei a falar assim. Eu fui no médico e ele até falou, mano, você precisa tomar remédio. Eu falei, mano, se eu tomar, vou
viciar em remédio, sabe assim? Uhum. De judiar. Não que eu sou contra, eu não sou contra, não é isso. Mas eu tentava estar em corpo presente nos lugares que eu tinha que ir. Tinha um trabalho que eu tinha que entregar. Dei algumas mancadas também na época, como eu te falei, né? Atrasei coisa, tinha uma época que eu estava assim, meio enrolado. Falei sim para muita coisa, não dava conta. Uhum. Né? Me queimei uma época, por causa de tudo isso junto, mas graças a Deus foi indo. Uma fase, né? É isso aí, mano. E aí depois eu parei um tempo, 2017 para 2018, parei um pouco. O estúdio estava só empatando, a produtora, estava ganhando mais em evento fora do que lá mesmo, por alguns motivos que nem vem ao caso. E aí fechei, cara, isso é uma questão de família também que fui ajudar, né? Aham. E aí parei, essa questão se resolveu em 2018. 2019, quando eu ia voltar mesmo de vez para música, apareceu a oportunidade de ir para Angra, fazer o que eu mais faço. Que Que é um esse nicho. é legal. Esse é um ponto assim. Você atua bastante dentro das igrejas, ajudando os O que eu mais ministérios de faço nos louvor. últimos anos, cara, desde 2016, é pegar um grupo, você tem um grupo lá da igreja, ou você tem uma banda, Uhum. não precisa ser da igreja, né? Você tem um grupo que você quer que cada um faça aula e desenvolva um objetivo X. Então a gente vai lá, treina a galera, né, para conseguir aquilo, né? E em 6 meses a 1 ano, geralmente é o prazo que eu coloco assim, porque tem que ter fim, né? As coisas tem que terminar, pô. Tem que ter E- prazo para E esse convite para você para ir para Angra, Uhum. você ficou numa igreja lá para cuidar da banda da igreja, Isso. e tal, né, e desenvolver eles, né? Como que veio isso aqui do nada? Cara, você tocou num ponto importante. Tem um grande pai, o segundo pai, terceiro pai, não sei. Ele chama Davi Alencar, né, cara? Ele, infelizmente, cara, a gente perdeu ele com Covid, né? Mas era um cara. Nesses monte de bate-papo com amigos, assim, eu falei de alguns sonhos. Eu já gostava de Ubatuba, de Paraty ali. Eu falei, cara, tô precisando, acho que dar uma mudada e tal. Ele indicou para um pastor que ele conhecia, ele já trabalhou junto lá. E o cara me chamou, me ofereceu algumas coisas. E eu fui, mano, fui. E era uma época boa, que eu tava voltando, não tinha nada certo. Falei com alguns amigos sobre voltar pra noite, ou para voltar para outro trabalho. Nada de nada. Alguns até falaram, você não está preparado para isso aí não, velho, para tocar na noite, por exemplo. Você não está preparado para tocar na noite, né? Nessas horas. Mas é na hora que você não é nada, que aí você vê os amigos também, Sim, de um lado e de outro. sim. Entendeu? Umas coisas você tem que melhorar, você tem que aceitar, e outros que ajudam naquilo que podem, né? Que é o caso do Davi, cara, foi demais, entendeu? E nessa época eu já não estava mais nessa igreja, eu estava já na igreja que hoje é a nossa igreja em São Paulo, né? Que luta contra a religiosidade, entendeu? Totalmente, assim, se importa com cada um, trata de igual para igual, encoraja. E aí, mas foi tranquilo para você chegar e falar, vou lá para Angra e tal. Você já estava, você é voluntário lá, né? Você cuida da parte você cuida da parte de música da igreja lá. Da nossa igreja, né? Em Angra, só chegando lá. Então em Angra eu fiquei 3 anos, né? Conheci minha esposa lá. Ó, Foi demais, né? valeu muito a pena então ir para lá. Fiz muitos amigos lá, sem dúvida, sem dúvida. Fiz muitos amigos lá, cara. Muitos amigos lá. E gente querida, gente do coração também. Eu sou um cara fácil de gostar das pessoas, né? Então, independente se às vezes o contrário não acontece, não me importa, eu sou assim. Foi legal, cara. E aí depois de 3 anos, tinha um tempo também lá para acabar, né? E, pô, vamos cumprir, tem um grupo lá que precisa, só que depois de um tempo teve a pandemia que apertou um pouco também para todo mundo, para igreja lá, para um monte de coisa. E foi isso, cara. Deu uma hora que eu
aconteceram algumas coisas, eu decidi voltar, né? Depois de 3 anos lá, quase. Voltei, aí depois a gente ficou um tempo separado, depois a gente voltou, minha noiva, e aí só alegria. Ela veio pra cá. Hoje, então, mas hoje que eu tô fazendo mais, dando aula. Tem esse outro trabalho que eu te falei, de auxiliar administrativo, numa empresa aí. E o que eu mais faço é isso, grupos de igreja, assim, que eu gosto de ajudar, né? Ajudar a desenvolver e cumprir o objetivo. É um nicho aí que tem muita necessidade, né? Tem bastante, cara. Eu tenho vontade, cara, de voltar, mas é tempo, né, também, cara. Sim. Voltar, que eu falo, é tocar por aí, mas é tempo, tem hora que você prioriza algumas coisas. Né? Então hoje é isso. O meu tempo tá, graças a Deus, cheio. Sim. Ô, Vini, você tem bastante experiência, né? Opa. Você, como professor, você também já atuou na frente aí de coral e tal. Como também na frente de grupos, bandas e tal. E toda essa experiência, né, cara? Acho que isso contribui, assim, acho que você consegue olhar, acho que o 360 ali, né? Então, tanto dentro da igreja para ajudar um grupo de louvor, uma banda, ou qualquer grupo musical, né, que quer alcançar, você tem essa visão, né? Até essa visão de audiovisual ali também. Cara, aí é uma bagagem bem grande, né, cara? É uma bagagem bem grande. Você precisa lançar esse curso aí, irmão. Precisa lançar esse curso e ir pra cima. Verdade. É isso aí, mano. Vou lançar. Mas ao mesmo tempo, tem que me atualizar muita coisa, entendeu? Tem muita coisa nova. Quem tá na noite, às vezes, tá com os equipamentos mais... Sim. Mais top, na mão, né? Sim. Isso é normal. Em qualquer área você tem que sempre também... Você vai se especializando em alguma coisa, outra mas coisa sim, você vai cara. passando, né? Mas... Sim, eu preciso... O próximo passo aí é esse, né? Gravar os cursos. Colar no Denis, tá tudo certo. É isso aí. É isso aí, mano. Esses caras são top, né? Bom demais. Vini, eu tô muito feliz de te receber aqui. Também. Acho que a gente, mais uma aula, mas eu queria encerrar com você cantando aí, fazendo um som, cara. Antes de entrar nessa parte aí do som, pra encerrar, queria só tocar num ponto que eu achei muito louco. Eu peguei vocês conversando aqui quando eu tava entrando, que é justamente a questão do seu casamento. Casou e tal, e você usou mais ou menos, eu não sei se essa frase é exata, mas eu vou colocar assim, no sentido de quem muito abençoa também é muito abençoado. Nessa questão. Eu queria tocar nesse ponto só pra... Não, a gente tava falando de legal. Boa. A gente tava falando de salário, né? Sim. A gente tava falando de grana. E como é interessante a lógica, vou falar chavão, a lógica de Deus é a contrária da nossa. Então, quando você dá, é onde você multiplica, né? Foi assim que aconteceram os milagres. Acho que você estava falando, inclusive, que às vezes está ganhando muito, mas o dinheiro não rende, às vezes você está ganhando pouco que tem dívida milionária. Né? Claro que não é regra, com esse jeito está investindo bem. Não é isso. Mas, entendeu? É só questão de... A lógica é, se você dá, você multiplica. Né? Em qualquer sentido, não só de grana. Sim, sobre isso que ele estava falando. Né? De compartilhar. Se eu sou professor, eu não vou esconder o jogo, né, cara? Vou passar aquilo que eu sei, porque quem fez aquilo não foi eu que inventei, foi Deus. Eu tenho que passar, né? Aquilo que tá comigo. Legal, mano. Da hora. Legal. E também acho que essa questão de você... acho que a gente passou algumas pessoas aqui que nasceram na igreja, né? E a gente enfatizar, né? De valorizar, né? As pessoas... tá cada vez mais difícil, né? Você pegar alguém que nasceu na igreja, né? Principalmente nos dias de hoje. E continua, tal, insistindo. E aí passar várias fases, né? Que você vai desde aquele... você é criança ali, beleza. Você vai porque seus pais vão, e aí depois você decide ir porque você entende que, isso faz sentido. Não é só por conta dos meus pais, né? Porque hoje você não precisaria ir mais, né? Sou casado, tenho minha vida e tal. Mas você decide e aí você
você tem prazer também, né, de fazer as coisas. É claro que trabalho é trabalho, né? Mas assim, acho que quando lá atrás você abriu mão, né? Pô, de tocar num determinado lugar, um mega, né? Digamos assim, um salário muito bom, né? No interior, é claro que trouxe algumas consequências, mas acho que talvez ali no seu íntimo você fala, cara, Tentando fazer o certo. Isso, se for para agradar a Deus, beleza, né? Coisa, né? Mas assim, mas esse é o coração, né, que fala, na verdade, né? Às vezes talvez não foi a melhor atitude, mas o coração, né, ali é totalmente despendido, Deus, né? Cara, Deus faz valer, mano. Eu acho isso. Por isso que a gente tem que respeitar todas as pessoas. Às vezes a pessoa não tem a mesma ideia, a mesma fé, mas Deus olha o coração e Ele olha o melhor, Ele olha através das coisas, né? A gente só olha o que a gente vê, Ele olha através das coisas, cara. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Então, a gente tem que buscar, tentar ser igual a Ele, né, cara? Amar, continuar, acreditar, tentar olhar através também. E é isso, mano. É isso. Eu não, igual você falou, não é coitadinho, não é esses papos, entendeu? Não é isso, cara. Não é isso. É questão mesmo de... Tá se vitimizando aqui, Vini? Não... Entendeu? Não é isso, cara. É o contrário, cara. É graça, é Jesus. Cada um entende a vida de um jeito, né, cara? Cada um ama de um jeito. Aí você vai dando as cabeçadas, vai apanhando e vai melhorando, cara. É isso aí. É isso aí, né? Legal, show. Da hora. Muito bom. Eu não sei nem que eu canto aqui, mas vamos ver. Pô, Vou agradecer aí o pessoal que entrou também. Valeu, a gente já vai partir para a saideira aqui. Valeu. Entrou uma galera aqui, mandando um salve aí que pro legal. Vini. Ô, gente, valeu. Quem que entrou aí? Pô, vamos ver agora. Maria Lindete, Vini é fera, Lindete, Leandro, cara, queridona lá Lucas, de coração Angra. gigante demais. Aí, ó. Denis, Silvan Júnior, André Matheus Brandão. Soares, André Brandão, Leandro, Um beijo. Rogério Azevedo. Ô, Rogério. Uma galera aí, hein? Caramba, cara. Sidney Vieira, Lilian Maria. A Lili é minha esposa. Aí, ó. Mandou aqui, ó. Marido meu. Marido meu, mandou aqui. Que demais, hein, cara. Cara, eu vou cantar uma das minhas. Pô, até que enfim. Mas é engraçado. Eu vou cantar não uma música que tá pronta. Show de bola, em primeira mão aqui? Não, mas sabe aquela Primeira mão? música que você... Tá chamando pra compor? Vambora. Não, uma música tem que arrumar a letra. Aquela Não, música beleza. pra você cantar, você tem que explicar, né? Senão não entende nada. Então, ela fala disso. Ela fala... A intenção é falar disso. Eu ainda vou arrumar essa letra. Aham. Mas eu sou mais músico... Hoje ainda sou mais músico do que letrista. Mas ela fala dessa coisa legítima, assim, de você se alegrar com a alegria do outro, você fazer as coisas com legitimidade. Uhum. E que Deus faz valer essas coisas, entendeu? E que eu vou cantar, mas tem dois paralelos, né? Você buscar reconhecimento é diferente de você buscar honra, né? Honra ou ter honra. Ter honra é você fazer o certo porque é certo, é você não está buscando reconhecimento, você está fazendo por amor, porque você acha que aquilo é legítimo, porque você acredita naquilo, porque, cara, então é nesse sentido aí essa música. Né? É bem legal esse ponto aí que você colocou, porque a Bíblia fala lá das obras, né? E é muito difícil, né? Porque às vezes você começa fazendo por amor e termina por reconhecimento, porque o coração do homem é enganoso, né? E aí a Bíblia fala bem certeiro, né, sobre isso, assim, e até enfatiza ali os tipos de obras, né, palha e tal. E é muito difícil, né, cara? Porque a gente, ser humano, é difícil você rejeitar um reconhecimento, né? Não pegar a glória para si, né? E tem gente que...
essa questão de viver pela honra, né? Pelo fio do bigode. Tentar afinar aqui. Não, tá falando que meu violão tá desafinado aí? Não. Ainda não tá. Tem que trocar o violão. Nada, isso não é legal, viu, cara? É o que tinha. Rosine. Dá de GAD, né? Afinação, a galera conhece. Nada de novo. Debaixo do sol. Quero mandar um beijão pro Eli Aguiar também, que é o cara que tem me ajudado muito hoje também. Justiça, verdade, tempo de silêncio, legitimidade, planta sinceridade naquilo que é do coração, traz felicidade, se bem está o nosso irmão. Busca honra e não reconhecimento. Joga honra. Nosso sofrer, nosso orar. Vamos levantar as mãos juntos, compartilhar nossa dor. Planta sinceridade naquilo que é do coração, traz felicidade e se bem-estar ao nosso irmão. Joga honra e não reconhecimento. Joga honra. Busca honra e não reconhecimento. Joga honra. Isso valerá. Isso valerá. Enquanto isso valerá aqui dentro. Isso valerá. Enquanto isso valerá aqui dentro. Honra, não reconhecimento. Isso valerá. Enquanto isso valerá. Deus faz valer. Valerá aqui dentro. Isso valerá. Isso valerá aqui dentro. Oh, oh, jogão. Precisa ainda Não, tá. deixar mais clara essa letra Show aí. demais, tá doido. Bom, isso aí foi mais um Moving Podcast. Agradecer aí você, agradecer ao Vini. Valeu, Deus abençoe valeu, a gente, vida por de entrar vocês. aí. Felizão. Tamo junto. Até a Obrigado. próxima. Até a Fiquem com próxima. Deus.